Os alunos da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do curso de Medicina Veterinária, apresentam sistemas de produção de caprinos e ovinos na região Sudeste. O grupo é composto por André Rosa Mota, Beatriz Silveira Bezerra, Daniel Silva de Araújo, Luana Cristina Correia Gonçalves, Nayara Salazar Vieira e Thaleson de Jesus Costa Conceição. A cabra, ela foi o primeiro animal domesticado com finalidade produtiva há aproximadamente 10 mil anos atrás. É, por meio do animal, o homem ele pôde garantir a sua sobrevivência através do leite, da carne e do couro. E várias histórias elas evidenciam o tanto que um animal não só serviu para garantir a sobrevivência do homem, mas também como uma questão, um símbolo religioso. Por exemplo, o Zeus da mitologia grega, ele teve como ama de leite uma cabra. Então a gente pode ver a importância do animal ao longo dos tempos. E no cenário agrícola mundial, a relevância e a evolução da caprinocultura da espécie é bem notório. A partir de 1995, a produção de leite desses animais ficaram de um modo vertiginoso, cresceu de uma forma ao longo do mundo e trouxe diversos benefícios, colocando também o Brasil como destaque nesse setor. Em relação à caracterização geográfica da região Sudeste, a região ela é composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É uma região altamente desenvolvida, tanto no quesito industrial quanto econômico, né? Principalmente porque tem duas grandes metrópoles, que é São Paulo e Rio de Janeiro. É um local de alto investimento do governo e também investimento estrangeiro. Contém os principais rios, o Rio Paraná, Parnaíba, Grande, Doce, Três Marias, São Simão e Urubupungá. O clima, de modo geral, ele é tropical, mas o clima ele é influenciado tanto pela altitude quanto pela pressão atmosférica. O clima tropical atlântico ele é registrado no litoral e nas regiões de planalto, o tropical de altitude. A temperatura ela também varia, né, em torno de uma média de 30 a 32 graus. A vegetação é tropical e o relevo da região sudeste ele é caracterizado por planícies costeiras, lagos, praias, restingas, serras e planaltos. Aproximadamente hoje contém 86 milhões de habitantes, com uma área, né, de vasta produção. Quanto ao mercado, o rebanho de caprinos do Brasil ele cresceu cerca de 16,1% entre os anos de 2006 e 2017. Em todos os países, o número de animais ele passou de 7,1 milhões para 8,2 milhões no período. A região Sudeste ela apresentou uma redução do rebanho caprino e ovino. Como mostrado nos dois gráficos, houve uma redução desse efetivo de rebanho, tanto de caprinos quanto de ovinos, segundo o censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2017. Teve uma variação de caprinos de menos 10,67% e de ovinos menos 45,90%. A região Sudeste ela é a segunda maior bacia leiteira de caprinos, destacada pelo crescimento de 35% em Minas Gerais, e o terceiro maior produtor de leite de cabra do país, que se manteve estável, apesar das reduções nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como mostrado nos dois gráficos, eu tenho o número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária, as unidades, que são os estabelecimentos dos estados com produção, criação de caprinos e ovinos, listados nessa linha azul,
E a linha amarela, laranja, é o número de cabeças em que esse estado ele produziu. O Minas Gerais é o que mais se destaca na criação de caprinos, enquanto São Paulo é o que mais se destaca na produção de ovinos. Para aumentar o rebanho de ovinos e caprinos para a produção tanto de carne, lã, couro, leite e outros derivados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele criou a Política Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura, por meio da Lei nº 13.854, de 8 de julho de 2019, com o objetivo de garantir toda a regularidade do fornecimento da carne e eficiência produtiva. E aí estimulando a fabricação industrial, familiar e artesanal dos produtos de caprinos e ovinos, também incentivar a pesquisa, assistência e extensão rural e a modernização tecnológica e gestão das cadeias produtivas. Isso levando em mente o melhoramento genético para desenvolver raças mais produtivas, adaptadas, para gerar um melhor padrão de qualidade para o consumidor. Quando a gente fala de sistemas de produção, a gente tem que levar em consideração o bem-estar desse animal, para que ele produza mais. Então, eu vou levar em consideração a alimentação, ofertar volumoso, de qualidade, e junto com uma suplementação mineral, também o ciclo reprodutivo, a sanidade desses animais, implementar aí medidas de controle e prevenção e a demanda do mercado. Questões culturais precisam ser superadas ao mesmo tempo em que os aspectos organizacionais precisam ser equacionados, e nesses aspectos despontam fortemente a questão da formalização do abate e da inspeção sanitária dos produtos. Quanto aos produtos e derivados, nós temos o leite. Sua composição vai ser basicamente de água, gordura, lactose, proteínas e sais minerais. As formas em que eu vou encontrar esse produto no mercado vai ser o leite integral pasteurizado e ou congelado, o esterilizado, o em pó e o HT, que é o longa-vida. O leite ele pode compor de outros produtos, como em cosméticos, sorvetes, iogurtes e os mais variados queijos. Tem alguns fatores que vão interferir nessa produção leiteira desses caprinos e ovinos, como a idade, o tamanho corporal e score, o tamanho do útero e glândula mamária, a dieta, a estação de lactação, o ambiente e o período de descanso. Outros produtos eu posso também obter desses animais. A carne, naturalmente, que ela é menos gordurosa ela tem menos gordura do que o dos bovinos. Também o couro, eu posso fazer deles tapetes e roupas. Os chifres eu posso utilizar como artesanato, fazer aqueles berrantes. Os ossos eu posso utilizar na indústria de produtos químicos. Também a lã eu posso fazer roupas e bolsas. O intestino é utilizado muito para fazer linguiças. Também utilizar em fios cirúrgicos, o catgut. Também em cordas de instrumentos musicais. O sebo eu posso utilizar, é muito utilizado na indústria de sabão, e o sangue como fertilizante. Uma das raças predominantes do Sudeste é a raça de ovino santenês, que já existe há pelo menos 4 décadas no Brasil, mas foi somente 5 anos atrás que ela alcançou posição de destaque na pecuária nacional,
quando criadores das regiões Sudeste e Centro-Oeste resolveram investir na formação de plantéis de elite e de corte. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro são os que mais contribuem para engrossar as estatísticas da santenense, devido à sua vocação pecuária. Os ovinos santenenses, eles são desprovidos de lã, são de grande porte e são mochos, ou seja, sem chifres, e com 4 tipos de pelagem: a branca, a chitada, a vermelha e a preta. Os machos, eles pesam de 80 a 100 kg, já as fêmeas adultas, elas pesam de 60 a 70 kg. São animais de excelente aptidão para carne e pele, mas eles requerem cuidados por serem exigentes quanto à alimentação, já que eles necessitam de boa pastagem ou complemento. Ela é uma raça que surgiu provavelmente do cruzamento da raça bergamácea com a raça nativa Morada Nova. Outra raça predominante é a raça Saana, que é uma das raças leiteiras mais criadas no sudeste do Brasil e apresentam-se como animais de grande porte, com cabras entre 60 e 70 quilos e os bodes entre 80 e 100 quilos. É considerada a raça mais leiteira do mundo. Possui pelos curtos, é branca ou com pequenas manchas pigmentadas na pele, nas orelhas, na marrafa, úbere e cascos. A Saana ela produz em média de 2,6 a 3 litros de leite por dia. Outra raça predominante é a raça de anglo-nubianas, onde o estado de São Paulo ele possui um dos plantéis geneticamente mais apurados do Brasil. A produção leiteira das cabras anglo-nubianas varia em média de 2 a 4 litros por dia. No que diz respeito à produção de carne, os cabritos com 28 quilos vivos, atingindo entre 75 a 90 dias de criação em regime de campo, já podem ser abatidos. Por essas características, ela é considerada de aptidão dupla. Na instalação para caprinos, elas devem ser uma instalação claras, iluminadas, ventiladas e bem drenadas, e devem ser fáceis de limpeza, protegidas contra chuvas, ventos, radiação solar, predadores, entre outros, e deve ser constituída por cercas, piquetes, apriscos, curral de manejo ou centro de manejo, banheiro antissárnico, galpão de tosquia e creche. E quanto aos equipamentos utilizados, possui os bebedouros, os coxos, as ordenhadeiras mecânicas, farmácia, armazém, depósito de feno e etc. Em relação ao manejo alimentar das crias, nas primeiras semanas de vida, é importante a administração do colostro, porque é um alimento rico em células de defesa que irão contribuir com a prevenção de doenças. Em casos onde a fêmea não apresente ou tenha uma produção insuficiente de colostro, ou até mesmo se a cria não for aceita pela mãe, o neonato poderá ser colocado junto a outras fêmeas recém-paridas. Quando isso não for possível, pode também ser realizado o aleitamento artificial em uma mamadeira, preferencialmente nas primeiras 3 horas de vida. Isso irá constituir basicamente um descongelamento desse colostro, sendo ele obrigatoriamente descongelado em uma água banho-maria. O consumo de alimento pelos cordeiros, segundo alguns autores, vão dizer que com 2 a 6 semanas de idade está diretamente ligado à palatabilidade, à forma física da ração e das condições do ambiente onde o manejo será adotado. Esses mesmos autores eles ressaltam que o concentrado deve ter uma proteína com alta digestibilidade, deve ter a presença também de energia, de minerais e também de vitaminas. O fornecimento de volumoso de alta qualidade também é recomendado, porque isso irá acabar contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de ingestão de alimentos. Uma das formas para incrementar o desempenho das crias a pasto é o creep grazing. Essa estratégia ela consiste em permitir para os cordeiros um acesso restrito a um pasto de melhor qualidade, sem que eles percam o contato visual da mãe. Esse sistema também permite ganhos de peso mais moderados, mas um sistema de produção a pasto é interessante, uma vez que, para atingir o tempo de abate em comparação ao confinamento, não é tão assim distante. Para o manejo nutricional adequado das fêmeas na fase de recria, os autores vão dizer que é uma fase assim crítica, pois influencia diretamente na idade, a puberdade e a primeira cobertura. Então, recomenda-se que 70% do peso da fêmea adulta seja atingido aos 7 meses de idade. E, como critério para a primeira monta,
O uso do peso corporal como parâmetro é mais coerente que a idade da fêmea. Então, fornecimento de volumoso de boa qualidade e concentrado torna-se possível a adoção desse manejo, tendo como benefício a redução da idade ao primeiro parto. Durante a puberdade, uma alta oferta de concentrado também não é aconselhável, porque o ganho de peso excessivo acaba acarretando em uma maior deposição de gordura nas glândulas mamárias e uma redução na futura produção de leite. Para a produção de pequenos ruminantes a pastos, algumas espécies de forrageiras pode ser utilizada, como essas que eu trouxe, a aruana, a braquiária, o captifton e etc. Então, para proceder com o plantio, primeiramente deve-se analisar o solo para que se conheça a fertilidade adequada dele. Deve-se realizar a operação de limpeza, aração e gradagem com o objetivo de deixar o solo preparado para receber as mudas ou sementes e também realizar a correção do solo. São basicamente diversas medidas que podem ser utilizadas e mesmo assim são necessárias para um sucesso no cultivo. Então, o correto manejo das pastagens vai permitir otimizar o sistema produtivo e garantir a sua sustentabilidade. E isso vai acabar visando numa melhor produção animal por hectare e a preservação das características físico-químicas do solo, reciclando também os nutrientes e controlando a erosão. A oferta de forragem que maximiza o desempenho de cordeiros é 4 vezes superior ao seu nível de gestão, ou seja, para um cordeiro conseguir preencher a sua capacidade de consumo, é necessário oferecer a ele em pasto 4 vezes mais do que aquilo que efetivamente ele vai consumir. Para a produção de pequenos ruminantes em confinamento, ao avaliar o uso da polpa cítrica úmida em substituição à silagem de milho para ovinos em confinamento, verificou-se que não houve diferenças quanto ao consumo, podendo a polpa cítrica substituir em até 75% a silagem de milho, com ganhos de peso mais satisfatório com 48% de substituição. Considerando-se o subproduto de maracujá, o autor Rogério ele vai relatar em seu trabalho ainda que houve uma limitação de consumo da maior parte dos nutrientes. Entretanto, o consumo de FDNA, como porcentagem da matéria seca ingerida, representou em média 49,79%, o que possibilitou uma distribuição mais uniforme de energia entre dietas experimentais. O aumento do consumo de FDNA, como porcentagem da média seca da matéria seca ingerida, também resultou no aumento da inclusão de lignina. Portanto, a inclusão deve ser de até 18% do total das dietas. Essa forma de manejo alimentar, citadas aqui para a produção de pequenos ruminantes e confinamento, é mais uma forma, digamos, que alguns autores vêm pesquisando, vêm que dá certo. Então, dentre eles, eu trouxe apenas esses dois, que foi o que eu achei, o que eu julguei assim mais necessário. O manejo reprodutivo e desempenho reprodutivo estão intimamente relacionados às técnicas de manejo adequadas. Essas técnicas consistem em um conjunto de práticas diárias que facilitam a extração do potencial produtivo total do animal. Para que isso ocorra, o animal deve estar bem nutrido e o manejo sanitário da propriedade deve ser adequado. Em relação às características ideais para a escolha de um reprodutor matriz, no que se refere aos machos, esses devem ter postura e dominância, crias de qualidade, boa genealogia, sadios e sem defeitos, apresentar características da raça, testículos completos e simétricos, pênis e saco escrotal sadios e sem lesões, animais jovens que já tenham reproduzido. Uma observação interessante é que sempre é bom considerar o exame andrológico e a avaliação de libido para a escolha de machos reprodutores. Já os defeitos que podem desclassificar a seleção de um reprodutor são agnatismo, prognatismo e natismo, cegueira parcial ou total, albinismo, testículos atrofiados, hiperplasia testicular uni ou bilateral, monoquidismo ou criptorquidismo, membros fracos e mal aprumados, hermafroditismo, anormalidade dos órgãos sexuais, feminilidade, esterilidade comprovada ou defeitos que impeçam a reprodução. É importante ressaltar que
em relação aos caprinos. Não é bom adquirir animais mochos de nascença, porque eles podem gerar crias macho e fêmea, no caso, animais hermafroditas. O exame andrológico consiste na avaliação de todos os fatores que contribuem para a função reprodutiva normal dos machos, e é através dessa técnica que é possível detectar alterações no desenvolvimento do sistema genital, alterações regressivas, progressivas e inflamatórias nos diversos órgãos, bem como distúrbios na libido e na habilidade de cópula. Já o teste da libido é fundamentado na espontaneidade, avidez do macho para montar e efetuar a cópula, e é através dele que você consegue medir a real capacidade reprodutiva do animal. As características ideais para a escolha de uma matriz são boas habilidades maternas, boa conformação racial, bons aprumos, boa produção de leite, no caso o úbere tem que ser normal e bem formado, bom desenvolvimento corporal, histórico de boa fertilidade, ou seja, essa fêmea tem que ter uma taxa de fertilidade adequada de acordo com o que é ideal para que seja considerada uma boa matriz, aspecto dócil e de manejo, e devem apresentar saúde perfeita. É interessante falar que a fêmea sempre deve passar por um minucioso exame ginecológico para que sejam observadas características relacionadas à reprodução. Os defeitos que podem desclassificar uma matriz são albinismo, cegueira parcial ou total, retrognatismo ou prognatismo, lordose, escoliose e cifoses acentuadas, membros fracos ou mal aprumados, úbere com assimetria acentuada ou excessivamente pendulosos, tetas extras funcionais, vulvas infantis e ancas estreitas, masculinidade e esterilidade comprovada ou defeitos que impeçam a reprodução. Os sistemas de acasalamento, existe uma variedade que pode ser empregada, e a escolha dele depende do foco da produção, do tipo de sistema que será empregado. Deve ser analisado o número de matrizes do rebanho e os objetivos da criação, como eu citei anteriormente, e o método a ser empregado deve unir vantagens como simplicidade, concentração das atividades de manejo em curto espaço de tempo, deve dar bons resultados econômicos e permitir o máximo de aproveitamento do reprodutor. Os sistemas de acasalamento tem-se, por exemplo, a monta natural, um sistema simples, com manutenção permanente dos machos junto ao rebanho de fêmeas, é comum em criações extensivas. As principais vantagens desse tipo de sistema de acasalamento são os custos baixos com tecnificação e manejo. As desvantagens incluem desconhecimento da paternidade, quando possui mais de um reprodutor, e, claro, a impossibilidade de comparação de desempenho reprodutivo e produtivo desses reprodutores, além de desgaste excessivo dos machos reprodutores. Outras desvantagens podem ser a limitação e a dificuldade no controle de doenças sexualmente transmissíveis e a menor velocidade no ganho genético dos rebanhos. Já a monta natural controlada é a prática mais eficiente, só que menos utilizada nos rebanhos nacionais. Consiste em deixar o reprodutor separado das matrizes durante o dia, deixando-o junto com essas fêmeas do cio durante a noite. É um sistema que permite a identificação das fêmeas que manifestam o cio e as montas ocorridas e facilita o monitoramento do rebanho. As vantagens incluem facilidade de anotação do dia da cobertura, aumento da vida útil e diminuição da possibilidade de acidentes com o reprodutor. Possibilita também o controle da reprodução, como por exemplo a programação das coberturas e parições e maior identificação de problemas reprodutivos. As suas desvantagens podem ser aumento de gastos com mão de obra, acarreta maior perda de cio e requer maiores gastos com instalações. A inseminação artificial também pode estar dentro desse tipo de sistema, São técnicas que proporcionam maior avanço nos programas de melhoramento genético animal, e os tipos podem ser vaginal, cervical, transcervical e intrauterina ou por laparoscopia em caprinos e ovinos. O manejo sanitário primordial nos rebanhos de caprinos e ovinos deve ser a higienização das instalações,
onde na utilização de piso ripado deve-se varrer semanalmente as baias e raspar as fezes aderidas. Quando se utiliza a cama, ela deve ser colocada sobre um piso de terra ou uma sequência de pedras de diferentes dimensões, para permitir melhor drenagem. Sobre a aquisição de novos animais, é necessário ter um cuidado, pois estes podem trazer doenças que não existem no plantel. Por isso, deve-se verificar o estado geral desses animais e colocá-los em quarentena. Sobre a vacinação, é necessário estabelecer um calendário, onde o veterinário ou a empresa de extensão devem ser consultados, pois estes poderão ser indicados à vacinação de acordo com o rebanho na região. A vacina contra a fitose ela não é obrigatória para caprinos e ovinos. Entretanto, em transportes interestaduais, exposição, feiras e leilões, é exigido atestado de vacina para estas etapas. As vacinas mais utilizadas são as de clostridiose, que cobrem as doenças do tétano, enterotoxemia, botulismo, gangrena gasosa, manqueira e morte súbita, onde os animais são vacinados a partir de 2 meses de idade e assim as prenhes a partir do 4º mês de prenhez e com reforço anual. A vacina contra a raiva ela é indicada para animais jovens e adultos, sendo os jovens vacinados com 4 meses de idade e os adultos são vacinados anualmente. Sobre o manejo da vermifugação, o esquema mais recomendado para a região do Sudeste é a seguinte: primeira vermifugação no primeiro mês da estação seca do ano, a segunda vermifugação é feita após 60 dias, terceira vermifugação no último mês seco e a quarta vermifugação no meio da estação chuvosa. Isso porque na época seca as condições de temperatura, umidade e precipitação são desfavoráveis. Os sintomas observados nos animais doentes são perda de peso, anemia, edema na região submandibular, conhecido como papeira, diarreia, desidratação, pelos arrepiados e sem brilho. Uma das formas de monitorar os animais é pelo método FAMACHA. Esse método pode ser utilizado durante todo o ano, sendo sugerido 15 dias aleatórios no período seco e 10 dias no período de chuva. É necessário que se faça também o controle de ectoparasitas, como as sarnas, miese e oestrose, também conhecido como bicho da cabeça. Sobre as doenças infecciosas, as mais encontradas são a linfadenite caseosa ou mal do caroço, a pododermatite, que é a podridão dos cascos, a mastite, a ceratoconjuntivite, ectema contagioso e artrite encefalite caprina. Sobre as doenças metabólicas estão a urolitíase obstrutiva, também conhecida como cálculo renal, a toxemia da gestação, enterotoxemia, timpanismo e intoxicação por plantas. De maneira geral, as cadeias produtivas de caprinos e ovinos no Brasil, dependendo da região, apresentam-se bem desenvolvidas ou ainda com bastante debilidades. Todavia, apesar de essas debilidades existirem, o potencial para o desenvolvimento da ovino-caprinocultura no Brasil é enorme. Por outro lado, para que ocorra a plena expressão dessas potencialidades, é preciso que se conheça as características geográficas, climáticas e de mercado de cada região explorada. Ainda, tanto o produtor como os profissionais ligados à área devem ter conhecimento técnico e científico acerca das principais raças e técnicas de cruzamento, sobre instalações e equipamentos, além do manejo alimentar, sanitário e reprodutivo de ovinos e caprinos.